Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é variedades linguísticas. Mas antes de a gente começar a falar das variedades linguísticas, vamos relembrar alguns conceitos importantes. E para isso, eu vou começar dividindo a tela com vocês. Bom, então vamos lá. Quando a gente pensa na língua portuguesa, né, a gente sabe que a língua ela é uma unidade. A língua portuguesa ela se configura, principalmente em se tratando da escrita, né, como uma unidade. Deixa eu colocar aqui, olha, língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é uma unidade porque é um código aceito por convenção, sujeito a regras, normas de uso. Todos os falantes da língua portuguesa, né, seguem as mesmas regras, as mesmas normas, e é justamente isso que possibilita a padronização do idioma. Mas quando a gente pensa nessa unidade, nessa padronização, a gente está falando do universo da escrita, tá bom? Então, é uma unidade, ou seja, um código sujeito a regras, a normas de uso, tá? Agora, essa língua, na fala, vai apresentar o que nós chamamos de variedades linguísticas. Então, as variedades linguísticas, né, são modos pelos quais a língua se diferencia dentro do próprio sistema. Tá? Então, existem diferenças na fala que se relacionam à idade, podem se relacionar à região do falante, podem se relacionar à classe social do falante, podem se relacionar simplesmente ao estilo de vida. Né? Como a língua é uma marca identitária, na realidade falada, nós vamos observar todas essas nuances, todas essas variações. E aí essas variações também podem funcionar como instrumentos identitários, tá? Então, vamos observar quais são os tipos de variedades. Relembrando aí, né, o conceito de norma padrão e língua coloquial. Então, a língua portuguesa, ela apresenta essa norma padrão, o que a gente chama de registro culto, quando a gente utiliza a língua seguindo as regras, seguindo as normas, né, no que a gente chama de linguagem culta ou formal. Então, quando a gente pensa na língua portuguesa, a gente tem de pensar nessa modalidade formal, na norma padrão, né? Na norma culta, e também na língua coloquial. O que é a língua coloquial? É a língua informal. É a modalidade informal. Tá? A modalidade informal é essa modalidade do dia a dia, né? Quando nós empregamos a língua no dia a dia, sem seguir necessariamente à risca essas regras, essas normas de uso. A norma padrão é um modelo, é uma referência que precisa ser seguida, utilizada nas situações formais. A origem são os livros literários, canônicos, que servem como modelos. É também um conjunto de regras preconizada pela gramática normativa. Então, todas essas regras que regem o idioma, todas essas normas reúnem-se na gramática normativa, tá? A gramática normativa é esse livro, esse compêndio com o qual nós contamos, né, que sistematiza todas essas regrinhas do idioma, tá? A língua padrão, a chamada norma culta, é a língua de prestígio utilizada pela elite. Todos nós, enquanto falantes, temos direito de saber, né, de utilizar, de reconhecer
essa variedade padrão, essa variedade formal, tá? Então, para que nós possamos exercer, enquanto falantes, nossa cidadania, nós temos, né, o direito de estudar essa norma padrão, de conhecer essa norma padrão e perceber, identificar as situações nas quais ela deve ser utilizada. Lembremos que a variedade de prestígio social e que possibilita, consequentemente, a ascensão social é justamente essa variedade padrão, tá? A língua formal. Quais são os exemplos de situações comunicativas nas quais nós devemos empregar essa linguagem formal? Entrevistas de emprego, apresentações de trabalho, cartas formais, escrita de cartas formais, de e-mails formais, ok? Então, situações de formalidade exigem também a utilização de uma língua formal, de uma língua, né, mais selecionada, né, na utilização da língua num caráter mais cuidadoso, mais formal. É correto afirmar que somente a norma padrão é a forma adequada da língua? Não, é claro que não. Existe a forma padrão, que é essa que segue as regras, as normas de uso, e existe o que a gente chama de língua coloquial, é a língua do dia a dia, tá? Ambas são válidas. Então, a norma padrão é válida, assim como a língua coloquial é válida também no processo de comunicação. O que nós precisamos ter em mente é a situação comunicativa em que nós, falantes, vamos utilizar cada uma dessas modalidades. Então, no exemplo anterior, quando a gente diz, no entrevista de emprego, temos de optar pela modalidade formal, né? Então, ninguém vai... eu costumo fazer uma comparação com a roupa, né? Então, nós temos de ter bom senso ao utilizarmos determinadas roupas, né? Quando nos vestimos. Se nós vamos, por exemplo, a uma cerimônia como um casamento, não cabe utilizar uma roupa informal, um short, chinelo, né? Nós vamos nos adequar a essa situação. Vamos utilizar uma roupa mais selecionada, né? Que siga determinados critérios, uma roupa mais formal. O mesmo acontece com a linguagem. Então, se eu vou a uma entrevista de emprego, é coerente que eu utilize a língua seguindo esses padrões, essas regras de uso. É importante que eu utilize essa modalidade formal, né? Agora, se eu estou em um churrasco entre amigos, a utilização de uma modalidade formal chega a soar pedantismo, né? Situação de informalidade em que eu tenho familiaridade com os outros falantes, cabe utilizar uma linguagem mais despreocupada, mais informal. E aí é importante nós pensarmos que linguagem coloquial na fala não é sinônimo de erro, tá? Na fala nós precisamos relativizar esses conceitos de certo e errado. O que existem são situações comunicativas distintas que exigem determinadas variedades. Então, a gente saber adequar o nosso discurso à situação na qual nós estamos inseridos, tá bom? Falar bem é falar adequadamente. Então, se eu consigo estabelecer comunicação, se no processo de comunicação eu me faço entender, o meu receptor entende a minha mensagem, isso significa que eu falo adequadamente, que eu cumpro essa função, né, da transmissão da mensagem com formação da unidade de sentido. Em situações mais formais, portanto, nós devemos empregar uma variedade linguística formal, próxima da norma padrão. Em situações informais, nós podemos empregar uma variedade linguística informal, próxima, né, do contexto de informalidade no qual nós estamos inseridos, tá? E aí algumas situações que ilustram, né, diversas situações comunicativas. Olha só, na imagem nós observamos supostos amigos. Um, inclusive, está abraçado com o outro, o que conota familiaridade. A expressão facial, né, a posição da mão de um desses falantes sugere um clima de familiaridade entre ambos, intimidade entre ambos. Então, é
completamente admissível esse tipo de linguagem utilizada aqui no balãozinho. Oi, cara, tudo certo? E teus velhos? Né? Então, num contexto de maior familiaridade entre os falantes, a gente pode empregar uma linguagem mais despreocupada, uma linguagem mais informal, inclusive com o emprego de determinadas gírias, tá? Agora, se eu quero transformar essa linguagem informal numa linguagem mais polida, mais formal, olha aqui o exemplo. Pedro, como vai, meu amigo? Você está bem? E seus pais? O mesmo discurso, agora na escrita, né? Transformado a partir da utilização de uma modalidade mais formal, ok? Então, esse discurso aqui do balãozinho está certo para essa situação comunicativa em que eles estão conversando. Eles têm intimidade, não há problema nessa utilização. Agora, se eu vou fazer uma transposição desse discurso falado para a escrita, aí sim, né? Eu preciso atentar para o fato de que a escrita precisa ser mais polida, mais cuidadosa em relação a essas regras e normas de uso. Cabe nessa situação comunicativa, olha só, duas pessoas, né, que estão na praia, com pranchas de surf, então, teoricamente, numa situação de informalidade. Numa situação de informalidade, não cabe, em primeiro lugar, não cabe essa indumentária, a vestimenta desse personagem aqui. Né? Se ele está na praia, ele tem que usar um traje que se adeque a essa situação, e não terno, gravata, tá? Então, repare bem a linguagem, né, utilizada. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Claro que numa situação de intimidade, de informalidade, não cabe esse tipo de discurso. Esse discurso empregado aqui nessa situação é errado, é inadequado, é inapropriado. Por quê? Porque o falante se encontra numa situação de informalidade. Né? Então, aí ele não precisa utilizar linguagem formal, uma linguagem difícil, extremamente polida. Tá? Sabemos que a língua portuguesa, né, origina-se do latim vulgar, tá? Daquele latim falado pelos soldados romanos na região do Lácio, né, na Península Itálica. Esse latim vulgar se espalhou, né, no processo de expansão do território romano, formou as línguas neolatinas, francês, espanhol, italiano, português, e dentre essas línguas neolatinas, o português foi a última a se formar. Por isso, nós encontramos a referência no poema do Olavo Bilac, última flor do Lácio inculta e bela. Então, a última flor do Lácio é a língua portuguesa, né? A última língua formada a partir desse latim vulgar. Inculta justamente, essa referência aí, justamente por conta da origem, né, que foi no latim informal e não no latim erudito, tá? Então, a língua portuguesa hoje conta com 280 milhões de falantes no mundo. Ela é a quinta língua mais falada no mundo, a terceira mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul do planeta. Essas são as comunidades linguísticas que falam a língua portuguesa, que têm, né, a língua portuguesa como idioma oficial. Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste, tá? Então, essas são as comunidades, são os países que têm como idioma oficial a língua portuguesa. É claro que a influência, né, assim como Roma fez com os territórios conquistados outrora, Portugal, no século XV, né, no processo de expansão marítima, vai fazer o mesmo processo. Né? Então, quando Portugal se lança às grandes navegações e descobre, entre aspas, todos aqueles territórios, né, em África, aqui na América do Sul, né, no caso do Brasil, impõe não só a sua cultura, sua religião, como também a sua língua, tá? Então, todas essas são as comunidades que falam atualmente a língua portuguesa. Todos esses países seguem as mesmas regras e mesmas normas de uso. Olha lá. Então,
os falantes, né? Um infográficozinho mostrando aí a porcentagem dos falantes. Brasil, indiscutivelmente, né? Brasil, que tem dimensão continental, né? É o que reúne aí maior quantidade de falantes, tá? Moçambique, Angola, Portugal, Guiné, né? Macau, Timor-Leste, tá? Como eu já havia sinalizado anteriormente. Então, gente, resumindo, na escrita nós precisamos sempre seguir essa padronização, seguir as regras, as normas de uso. Na fala, nós vamos observar as variedades linguísticas. Quais são os tipos de variação que podem acontecer, com os quais nós podemos nos deparar? A chamada variação histórica ou diacrônica, a variação diatópica ou geográfica, a diafásica e a sociocultural ou diastrática. A variação histórica ou diacrônica, né, é aquela que vai fazer um estudo da palavra ao longo dos séculos. Então, a forma que nós conhecemos hoje, você, vem da forma vossa merecendência, que com o passar do tempo se transformou em vossa mercê, vós mercê, olha, vancê, até chegar ao que nós temos hoje, que é o você. E se nós atentarmos para a utilização do você dentro desse contexto da comunicação cada vez mais rápida, a gente observa essa utilização aqui, ó, C. Você está bem? Né? Com a supressão de vários fonemas. Então, a variação histórica, né, são essas mudanças que vão ocorrendo na língua ao longo dos séculos, são as transformações pelas quais passa o idioma ao longo da história aí, de formação do idioma. Vamos embora, a hora se transformou em vamos embora e simplesmente bora. Tá vendo? Então, essas transformações que acontecem ao longo dos séculos, né, no percurso histórico da língua, são as chamadas variações históricas ou diacrônicas. As variações diatópicas dizem respeito, né, à mudança que existe entre uma forma linguística e outra de região para região, tá? Então, um mineiro, por exemplo, não se expressa da mesma forma que um baiano, que não se expressa da mesma forma que um gaúcho, que não se expressa da mesma forma que o carioca, né? Então, a variação diatópica são aquelas diferenças na forma de expressão que acontecem de região para região, de lugar para lugar. Por isso, elas também são conhecidas como regionalismos, ok? Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, na mandioca, que na região sudeste é conhecida como aipim, mas no nordeste já recebe outro nome, macaxeira, né? Então, um mesmo elemento que recebe nomes diferentes de região para região, por conta da diversidade cultural, tá? Então, é um exemplo de regionalismo, né? O oxente, tá? Do nordestino, de uma maneira geral, não é só do baiano, né? O nordestino, de uma maneira geral, usa a expressão oxente, então é uma marca regional, tá? Dentre muitas outras que nós poderíamos citar. Aí esse trechinho, né, ilustra muito bem essa variedade linguística diatópica. O que seria a fala de um assaltante nordestino com expressões tipicamente nordestinas, né, como bichinho, tá? Arriba, né, bula, muganga, arrebola. Então, várias expressões aqui são exemplos, né, de regionalismos. São falas utilizadas nesse contexto nordestino. O mineiro, olha, várias marcas linguísticas típicas do mineiro, né? O uai, eu acho que um dos mais marcantes, né? Uai, mió, trem, olha o trem aqui. E para o gaúcho, ó, o bar, para o gaúcho, guri,
né? São expressões tipicamente regionais, utilizadas nesses locais especificamente, tá? A variação diafásica, ela engloba, na verdade, diversas situações comunicativas. Então, por exemplo, um senhor de 70 anos não se expressa da mesma forma que um adolescente de 15. Né? O adolescente de 15 tende a utilizar gírias, na verdade, determinadas modalidades que o senhor de 70 anos não usa. Né? Geralmente, a pessoa mais velha tem uma linguagem mais polida, mais cuidadosa, né? Então, é um exemplo, né? Essa mudança que ocorre de faixa etária para faixa etária é chamada de variação diafásica. Assim como mudanças que são perceptíveis de gênero para gênero. Por exemplo, uma mulher não se expressa da mesma forma. Geralmente, né, as mulheres não se expressam da mesma forma que os homens. Os homens tendem a ter um discurso menos polido, tá? Então, essas variações de gênero também são conhecidas como variações diafásicas. As diastráticas dizem respeito às diferenças que existem de uma pessoa que não teve oportunidade, né, de estudo, não tem nível de instrução, com uma pessoa que teve oportunidade de frequentar bancos escolares e se expressa, né, com um vocabulário mais amplo. Tá? Então, a variação diastrática tem a ver com a classe social do falante. Né? Alguém que não teve oportunidade de estudar não se expressa da mesma forma do que aquela pessoa que teve oportunidade de estudar, leu muitos livros. Né? Então, essa diferença de classe social implica numa diferença também de utilização da língua na fala. As variações linguísticas no contexto escolar. Então, é claro, na escola a gente aprende a utilizar, né, aprende as normas, as regras que regem o nosso idioma. Isso é muito importante, tá? Mas nós precisamos ter cuidado para não cometer o chamado preconceito linguístico. Nós não podemos julgar o outro falante, desmerecer um outro falante, porque ele se expressa de forma diferente na fala. Né? Então, nós devemos estar atentos a essas variedades, observar se o objetivo da comunicação foi alcançado, que é a troca de mensagens, né? E saber adequar, nós, enquanto falantes, devemos saber adequar o nosso discurso às diversas situações comunicativas que existem. Então, eu não posso, se eu tive a oportunidade de estudar, se eu me expresso bem, eu não posso diminuir, julgar, inferiorizar uma pessoa que não teve essa mesma oportunidade, porque ela fala, por exemplo, né, problema e não problema, porque ela fala gente vamos e não a gente vai, tá? Então, quando se trata da realidade falada, nós devemos considerar todas essas questões, né? Não podemos cometer o preconceito linguístico, que é tão grave como qualquer outra forma de preconceito. Então, em se tratando de realidade falada, nós precisamos observar se o falante atingiu o seu objetivo de comunicação, se o falante conseguiu se fazer entender, se ele conseguiu transmitir a mensagem, tá? Então, muita atenção, né, a essa questão. E o professor, claro, nós, professores, né, como educadores, temos de sinalizar isso para os alunos, não é? Não existe uma única variedade que deve prevalecer em todas as situações. Existem variedades. Existe a variedade formal, que precisa ser respeitada, não é? Reconhecida, respeitada, identificada, mas existem outras também, tá? Que não podem ser desmerecidas, ok? Então, por hoje é só, né? Nós ficamos por aqui. Na plataforma eu já inseri resumo sobre esse conteúdo de variedades linguísticas, um material teórico resumido, e também inseri uma folhinha de atividades para que vocês entreguem na próxima semana, tá bom? Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima.